A exposição Partido Comunista do Brasil 90 anos, Socialismo com a Cara do Brasil, realizada na Câmara dos Deputados, mostrou os acontecimentos que marcaram a trajetória política do partido mais antigo em funcionamento no país e seu legado. A exposição nasceu da necessidade de expor à população brasileira, né, o que foi os 90 anos do PCdoB e o que foi do ponto de vista também das imagens. Porque às vezes o pessoal conhece um pouco a história, mas não conhece a fisionomia dos dirigentes, ou não tiveram contato com as imagens dos grandes movimentos que abalaram o Brasil nesses últimos 90 anos. Personalidades do PCdoB e lideranças políticas do Congresso Nacional participaram da cerimônia de abertura. O presidente do partido, Renato Rabelo, falou sobre os protagonistas que mais se destacaram nas 3 gerações que construíram a história do partido e sobre a participação do PCdoB na eleição de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência do Brasil. Um partido que tem contribuído, sobretudo a partir de 2002, com o novo ciclo político que se abre no país, com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República. O nosso partido contribui para esse êxito, para essa chegada de Lula, nessa jornada que vem desde 1989. É uma construção, portanto, em que o PCdoB passou a ter um papel protagonista. O presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, destacou o papel histórico do partido e o fato de a legenda nunca ter trocado de nome ao longo dos anos. Em 90 anos de existência, continua sendo o mesmo PCdoB, com a mesma sigla, com a mesma história, com os mesmos guerreiros, com os mesmos trabalhadores e construindo a mesma luta em defesa dos trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil. A exposição instalada no hall da taquigrafia e no corredor de acesso ao plenário da Câmara foi composta por 19 painéis. De um lado, pôde-se ver a trajetória política do PCdoB em ordem cronológica, onde foi possível ver materiais desde os acontecimentos que antecederam a formação do partido até os dias atuais. Do outro, os principais temas e as bandeiras do partido ao longo dos anos. É um arquivo, é um acervo construído a partir de pesquisa em jornais, em revistas, nos arquivos da polícia, da repressão, personagem histórico que tem lá o seu baú e de repente ele abre esse baú e se resgata num arquivo privado imagens de grande interesse histórico. Então as possibilidades são muitas, é um garimpo, é um esforço de pesquisa que resulta nisso aqui. Um dos primeiros desafios do projeto gráfico seria organizar esse material de modo que despertasse o interesse de fazer com que as pessoas que andam aqui parassem, né? O trabalho foi muito desafiante, muito difícil, porque são 2 paredes de 50 metros de comprimento e 90 anos de história. A exposição relembrou os fatos que antecederam e influenciaram a formação do PCdoB. O partido surgiu em 25 de março de 1922 e teve como principal líder no início da história partidária Astrogildo Pereira. Na fase da formação e da fundação, você tem 2 elementos básicos. Um é o movimento operário sindical da época, que inclusive tinha uma interferência muito grande dos anarquistas. Eram os anarquistas e os comunistas. Junto com isso, você tinha o impacto da Revolução Russa na Europa, que teve também um papel importante na formação do partido. A luta contra o fascismo em 1935, época que importantes quadros do partido, entre eles Luiz Carlos Prestes, enfrentaram longos períodos de cárcere, exílio e clandestinidade. As lutas pela anistia, pela legalidade e pela convocação da Assembleia Nacional Constituinte. João Amazonas desponta como representante de expressão do PCdoB na reorganização da legenda. O combate à ditadura, a guerrilha do Araguaia. O partido dirigiu o principal movimento de resistência armada à ditadura, que foi a guerrilha do Araguaia. Então, se hoje a gente tem democracia no Brasil, em grande parte se deve, também não só isso, mas as lutas que os comunistas travaram de 64 até 85. Olha, faz lembrar dos momentos da minha juventude que eu participei. Eu fui uma das ativistas na época da anistia,
fazendo comício na Bahia, fazendo comício em Recife, distribuindo panfleto, pichando rua, participando de movimento de mulheres e juventude. Fui presa, tosquiada, meu cabelo foi raspado, levei muita porrada na polícia, mas aí isso parece que me deu mais força para a gente lutar contra essa situação. A atuação do PCdoB nas diretas já e na promulgação da Constituição. Depois de quase 40 anos, o partido sai da clandestinidade. Na atuação do PCdoB na história política recente do Brasil, destaca-se o apoio do partido desde 1989 nas candidaturas de Lula à presidência do Brasil. A atuação no impeachment de Fernando Collor, o combate ao neoliberalismo. Na virada do milênio, o partido mais uma vez mostra sua força, com a eleição de uma bancada expressiva. O protagonismo do PCdoB na eleição e reeleição de Lula e eleição de Dilma Rousseff. E creio que tem contribuído dentro da sua esfera de responsabilidade para construir os compromissos e zelar pelos compromissos dos governos democráticos que o Brasil tem alcançado eleger nas 3 últimas ocasiões. A exposição teve como objetivo difundir a história do partido e mostrar a sua luta ao longo de seus 90 anos. E é um partido que tem um grande legado nesse período. Um legado em prol da luta pela soberania nacional. São episódios assim fundamentais como a luta pelo petróleo é nosso, a luta pelo progresso social, porque o partido é fundado com trabalhadores. E se a gente analisa essa atividade, esse papel do partido no contexto histórico político nacional, é um papel crescente, é um papel que cada vez mais o partido tem uma atuação saliente. E é um partido que tem o símbolo da democracia e da liberdade. De pé, ó vítimas da fome, de pé, famélicos da terra, da ideia a chama já consome a crosta bruta que assoterra. Cortai o mal pelo fundo, de pé de pé, não mais senhores. Se nada somos em tal mundo, sejamos nós os produtores. Bem unidos façamos desta luta final uma terra sem amor, a internacional. Senhores, patrões, chefes supremos, nada esperamos de nenhum. Sejamos